A indecisão é um projeto do medo. Ela se materializa em dúvida e as duas juntas se combinam para formar o medo. A indecisão é projeto do medo. A indecisão é projeto do medo. Ela se materializa em dúvida e as duas juntas se combinam para formar o medo. Autoconfiança, na verdade, é uma convicção, tá? Nossas convicções são inseparáveis dos nossos resultados. Quanto mais resultados a gente tem, mais convicto a gente vai ficando. Por isso, quando você está em dúvida, inseguro, não sei se dá certo, vai e faz, executa, sabe? As emoções positivas formam o lado que leva para o sucesso. As negativas formam o lado que leva para a pobreza. Então, quando acontece de vir um pensamento ruim ou negativo, lembra de neutralizar esse pensamento. As 16 leis do sucesso. Quanto maior for o seu poder pessoal, maior será a sua autoconfiança. Acessa seu poder pessoal. O medo é o oposto da autoconfiança. É a razão principal da pobreza, do fracasso e da miséria, que se apresentam de inúmeras formas, tá, gente? A pessoa que domina o medo pode triunfar em qualquer empreendimento. Não importa quais forem as forças reunidas para derrotá-lo. Pensamento negativo tem que ser neutralizado, porque o medo existe, gente. Sempre vai existir. Mas se você deixar esse medo tomar conta dos seus pensamentos, você não faz mais nada, tá? Então, lembre. Cuide e potencialize a sua autoconfiança o tempo todo. O tempo todo. Primeiro, formamos nossos hábitos. Depois, nossos hábitos nos moldam. Gente, forte isso também, hein? Qual é o hábito que você tem que adquirir? Qual é o hábito que você tem que colocar na sua vida, na sua jornada? Basicamente, todas as atitudes se enquadram em dois campos: o das preocupações e o da influência. Pessoas dependentes geralmente atuam no campo das preocupações. Elas sentem os problemas, percebem o que está errado, mas se submetem passivamente às suas preocupações por causa da sua dependência. Quando assumimos a responsabilidade sobre as nossas vidas, passamos do campo da preocupação para a influência. Assuma as responsabilidades da sua vida. Tá? Assuma. Não há nada mais trágico ou mais comum do que a inércia mental. Nossas convicções, basicamente, são hábitos de pensamentos. Viver no campo das preocupações, assim como no campo da influência, é consequência do hábito de pensar e agir que adquirimos ao longo da vida. Uma mente estagnada é um campo fértil para o medo e a insegurança. Então, se você está com medo, tenha isso em mente, tá? Uma mente estagnada é um campo fértil para o medo e a insegurança. Sabe aquela coisa assim de você, às vezes, estar parada, sem fazer nada, tá meio, né, sem um propósito, tá ali, à deriva. Aí você começa, medo, insegurança. A pessoa que deixa, por exemplo, que não sai mais, que só fica em casa, cada vez mais ela vai ter medo de sair de casa. Cada vez mais ela vai ter medo de viajar. Quando você começa a viajar, você começa a caminhar, começa a sair, você vê que você não tem limites. Isso é como funciona a nossa mente, né? Por exemplo, qual lugar que você tem mais medo de viajar? Eu, por exemplo, tinha muito medo de ir para a China. Por quê? Porque é um idioma que eu não domino, né? Eu falei, nossa, olha a insegurança, o medo de saber como é que é lá. Muita gente, né? E eu tinha muito medo de ir pra lá. Tinha muito medo de viajar fora do Brasil. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer lá fora. Só que se você não rompe com isso, você nunca vai. A partir do momento que você vai uma vez, duas, aí fica fácil. É comum, você vai o tempo todo.
se você assim o quiser ou for o seu sonho. Agora, quando você começa, nossa, eu nunca quis ir para a China, nunca quis ir para lá. Por quê? Por medo, insegurança, porque eu não sabia o idioma. A partir do momento que eu tive que ir, que eu me coloquei nessa situação, agora eu vi que é fácil. Até metrô eu peguei na China sem falar mandarim. Entende? Então você rompe com isso. Você rompe com os seus medos a partir do momento que você decide enfrentá-los. Tá com medo de atender paciente com auriculoterapia? Toma a decisão de atender. Isso se você está estudando. Eu não estou dizendo para você sair dessa live e lá e vai atender um paciente qualquer, pega qualquer livro e vai seguindo. Ah, vou pegar o livro aqui e vou seguir. Não, estou falando para você fazer um treinamento, estou estudando, tenho treinamento. Aí tá faltando eu atender um paciente. Pega um paciente e atende. Mas quem que eu vou atender? Gente, não me faz essa pergunta, hein? Tem mais de 40 milhões de pessoas sofrendo de dor. É só você botar uma pergunta no seu Instagram. Você pode perguntar lá no seu Instagram. Você está com dor ou conhece alguém que está com dor? E veja quantas pessoas te respondem. No próximo é só você dizer, eu domino uma técnica, eu conheço uma técnica que posso te ajudar. Pronto, entra em contato comigo. Faz esse teste, veja. Vai com medo mesmo, é isso aí, tá?